Deixa eu pegar aqui os destaques. Olha só, Lula pediu a Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, que ele convoque uma reunião do G20 para discutir imunização global contra a Covid-19. Foi durante uma entrevista à Christiane Amanpour, da CNN americana, que vai ao ar hoje, inclusive. Lula disse o seguinte: é importante convocar um G20 urgente, é importante reunir os países líderes do mundo e colocar na mesa o tema vacina, vacina e vacina. Eu estou pedindo para o Biden fazer isso porque eu não acredito no meu governo. E se fosse o Trump, eu não pediria porque também não acreditava nele. Mas o Biden é um sopro, um novo respiro da democracia. Nessa mesma entrevista, Lula reafirmou que, caso seja convidado, ele vai aceitar concorrer à presidência do Brasil em 2022. O ex-governador de Goiás morreu depois de esperar 3 dias por uma vaga em UTI. Helenês Cândido, de 86 anos, estava internado em estado gravíssimo com Covid-19 desde domingo, em Santa Helena de Goiás. Daí ontem surgiu um leito de UTI na cidade de Caldas Novas, que fica a 265 quilômetros de distância do hospital onde o político estava internado. Helenês morreu dentro da ambulância quando estava sendo transferido de hospital. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, confirmou hoje a primeira morte no município de paciente de Covid-19 na fila de espera por um leito de UTI. Foi um jovem de 22 anos, que estava internado numa unidade de pronto atendimento em São Mateus, na Zona Leste. Minas Gerais, que está na fase roxa de restrições de atividades e isolamento, que é essa pior fase da pandemia, Minas Gerais também tem pacientes com Covid-19 à espera de leitos de UTI. O governador Romeu Zema, que é um apoiador de Jair Bolsonaro, defendeu medidas severas para conter o avanço da pandemia. Vamos dar uma olhada nessa fala. Eu quero lembrar que o sistema de saúde do Estado já está em colapso. Nós temos aqui somente em Belo Horizonte mais de 200 pessoas aguardando o momento de serem internadas. Nós não temos nenhuma região do estado hoje que tenha folga no sistema de saúde e vejo que priorizar qualquer atividade econômica nesse momento é você estar colocando em risco a vida das pessoas. Ainda falando sobre a pandemia aqui no Brasil e esse colapso da saúde, o Tribunal de Contas da União quer saber quantos leitos de UTI estão disponíveis nos hospitais das Forças Armadas. O ministro Benjamin Zindler deu um prazo de 5 dias para que o Ministério da Defesa e os comandos do Exército, Marinha e Aeronáutica informem diariamente o número de leitos e a taxa de ocupação. Há suspeita de que as Forças Armadas não estejam ofertando leitos vagos para pacientes civis. Mudando de assunto, a Justiça permitiu que o governo Bolsonaro comemore o início da ditadura militar no Brasil. Por 4 votos a 1, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região aprovou um recurso da Advocacia Geral da União que defendia o direito do governo de fazer atividades em alusão ao golpe militar de 64. Esse processo estava no tribunal desde março do ano passado, quando, então, o Tribunal Regional do Rio Grande do Norte determinou que o Ministério da Defesa retirasse de seu site uma ordem do dia que recomendava a celebração do 31 de março. Agora, essa celebração está liberada novamente. Deprimente. A Justiça suspendeu a investigação contra Felipe Neto, que chamou Jair Bolsonaro de genocida. O youtuber comemorou a decisão nas redes sociais, publicando a informação dada com exclusividade pelo colunista Anselmo Góes, do jornal O Globo. A juíza Gisele Guida considerou a investigação ilegal e determinou a suspensão imediata do inquérito instaurado pela Polícia Civil a partir da denúncia de Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. E em Brasília, 5 pessoas foram presas hoje, no final da manhã, enquanto protestavam contra o governo Jair Bolsonaro na Praça dos Três Poderes. A presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, confirmou a prisão nas suas redes sociais. Ela disse o seguinte: nosso companheiro Rodrigo Pilha e mais 4 pessoas são as novas vítimas da perseguição de Bolsonaro.
foram levados pela Polícia Federal e vão ser enquadrados na Lei de Segurança Nacional por abrirem uma faixa chamando o genocida de genocida. Acionamos advogados e estamos indo para a Polícia Federal. Vamos falar um pouquinho sobre esse cenário bastante perturbador com Paulo Donizete, editor-chefe da Rede Brasil Atual. Oi, Paulo, já está por aí? Me ouve? Eu estou sem seu áudio, acho que você mutou. Chegou. Isso. Chegou, maravilha. Tudo bem com você? Tudo sob controle, guardadas as devidas desproporções. Na medida do possível, né, Paulo? Paulo, vamos falar sobre esse cerco que se fecha sob liberdade de expressão. A gente teve vários casos durante essa semana. Primeiro teve o youtuber, o Felipe Neto, de fato. Depois teve um caso de um homem que colocou um outdoor ali em Goiás, falando que Bolsonaro era como um pequi ruído. E também foi intimado pela polícia. E agora a gente tem esses 5 manifestantes que estenderam uma faixa ali na Praça dos Três Poderes, escrito Bolsonaro genocida, e são levados presos e agora serão encaixados ali na Lei de Segurança Nacional. É tudo muito abusivo e é tudo muito preocupante isso que a gente está assistindo. E é isso, me parece que esse cerco vai se fechando. Como você está vendo essa situação? Thalita, são novos sintomas nesta semana de que a situação pro lado do governo do presidente Jair Bolsonaro não está nada boa, né? Então, se o Bolsonaro não tem coragem de reagir com inteligência e com decência, de uma maneira política, as críticas que vem recebendo e a queda de sua popularidade e ao desastre que vai ficando cada vez mais evidenciado, né, por parte do governo dele, então ele não deveria tolerar que bolsonaristas fizessem para ele o serviço sujo, que é o que está acontecendo. Aconteceu com o youtuber Felipe Neto, depois de uma ação do filho dele, né, o Carlos Bolsonaro, que pediu uma intervenção policial pelo fato de o youtuber chamá-lo de genocida. Né? Já a mesma razão foi alegada para a prisão desses militantes que estavam protestando lá em Brasília, né? Associar a imagem do presidente a uma suástica e chamá-lo de genocida. E já aconteceu outras vezes aí, né, outros episódios de perseguição jurídico-policial por causa de manifestações políticas. Então, isso é um sinal claro de que o governo está, né, sentindo que está indo ladeira abaixo. Né? Bolsonaro já não é mais uma certeza, já não é sequer mais uma certeza de segundo turno em 2022. Por enquanto, parece que é uma grande possibilidade, mas já não é mais uma certeza. E desde a manifestação, através de pronunciamento e entrevista coletiva do ex-presidente Lula na semana passada, na quarta-feira, as coisas ficaram piores, porque um setor do empresariado, setores da imprensa, acolheram com respeito, né, a entrada do ex-presidente Lula no jogo. Então o governo está assustado e causando esses episódios deprimentes, mas porém ainda pontuais. São pontuais porque não está havendo uma onda institucional deliberada por nenhuma autoridade do Poder Executivo, nem autoridade do Poder Judiciário. São servidores, são agentes que se o Ministério Público quiser mostrar à sociedade, né, que está em pleno funcionamento, o Ministério Público tem que interpelar agentes públicos que abusam da autoridade para dar uma resposta a uma questão que é política, não é uma questão social, não é uma questão criminal, não é nada. Né? Então, o Ministério Público tem que agir. Não sei se esses militantes presos hoje em Brasília já foram enquadrados pela Lei de Segurança Nacional, como se noticiou. Não tenho certeza de que isso vai acontecer,
né? Mas, de todo modo, mesmo que isso não aconteça, mesmo que eles sejam liberados e não aconteça nada, foi tudo um mal entendido, os policiais que executaram essa prisão precisam responder por isso, porque trata-se de uma intimidação, de uma tentativa de intimidação baseada no cargo público que eles ocupam, né? Eles não estão é, investidos nesse cargo aí de policiais, de investigadores, de delegados, ou de juiz, seja lá o que for, né, para dar resposta política para satisfazer um lado do espectro político da sociedade que está do lado do presidente ainda, né? Então, isso é um papel do Ministério Público investigar e punir, determinar a punição de agentes públicos que cometem essas arbitrariedades. O Paulo, você fala sobre o Ministério Público agindo, mas tem muita gente que denuncia que as instituições aqui no Brasil não estão funcionando, né? E daí a gente vê esses casos pontuais, mas você acredita que isso pode ser uma sinalização do que pode estar por vir? Realmente do endurecimento em relação a esse cerco? Então, eu acho que é um desejo do presidente Bolsonaro e de parte de seu governo, a pior parte, né? Se é que pode ser, se é que isso é possível, né? Mas eles trabalham sempre com balões de ensaio, trabalham sempre com bois de piranha, enfim, lançam algumas experiências na sociedade e conforme a sociedade reage, a experiência pode evoluir ou não. No momento, apesar as instituições estarem funcionando de maneira precária, né, desde pelo menos que se tem notícia nos últimos 10 anos, o Poder Judiciário começou a militar na política, né? As próprias Forças Armadas, né, têm exercido militância política, né, e que é uma ação que fere o princípio constitucional que determina o papel das Forças Armadas e fere, inclusive, o Código de Ética das Forças Armadas. Qualquer militar da ativa é vedado a ele se pronunciar em relação a posições políticas do país. Militares, eles têm o dever de zelar pela segurança nacional, pela soberania nacional, pelo bem-estar da sociedade. Então já há uma anomalia aí acontecendo há algum tempo, mas eu acho que, me parece, ao menos, que os setores que tentam lançar esses balões de ensaio para que, de alguma forma, contaminar a opinião pública e fazer com que isso se torne um grande movimento de rua, de massa, não tem conseguido êxito. Não tem conseguido êxito. Então, eu acredito que são momentos pontuais feitos para jogar um pouco de molho, de tempero aí na batalha política, mas o que acontece, de fato, é que o governo Bolsonaro está acuado, não pelas manifestações de rua, porque para a sorte, entre aspas, dele, ele está conseguindo prolongar uma pandemia que impede as pessoas de saírem nas ruas, né? Mas, de todo modo, é um governo que está acuado pelos seus próprios erros, né? A economia já não andava antes da pandemia, né? Continua só piorando. As pessoas precisam ficar em casa para se cuidar, para não contaminar outras pessoas e para não se contaminar, mas não podem, porque não tem dinheiro, precisa comer, precisa trabalhar. Então, o pessoal que é empreendedor, que é autônomo, que é pequeno comerciante, ou mesmo trabalhadores de pequenas empresas que não tem como tocar o trabalho de home office. Enfim, se essas pessoas não puderem ficar em casa, bancadas, as pessoas e as empresas, né? Porque as empresas também precisam de auxílio, né? Para poder bancar esse isolamento social, para elas poderem ficar em casa, precisa do auxílio emergencial, precisa de renda, precisa de dinheiro, precisa de apoio, precisa de um incentivo, né? Então, precisa de incentivo material
precisa também de um apoio moral, né, que é o que não acontece, né? O presidente não lidera o combate à pandemia, os estados se viram como pode, até estados que antes eram Bolsonaro de olhos fechados, né, punha a mão no fogo pelo presidente Bolsonaro, hoje estão confrontando as teorias negacionistas do genocida Bolsonaro. Sim, no entanto, a gente vê que não é o suficiente, né? Hoje aqui em São Paulo, a gente já tem o governador João Dória com algumas medidas, mas ele sempre se disse pautado pela ciência, e nesse momento em que cientistas e pesquisadores falam, alertam sobre a necessidade de um lockdown, ele impõe algumas medidas restritivas, mas que não chegam nem perto de ser um lockdown completo. E daí a gente tem coletiva de Bruno Covas, o prefeito da capital paulista, anunciando medidas que são simplesmente maquiagem para a situação na capital paulista. Então ele impôs ali que novo horário do rodízio de carros, agora vai ser o rodízio das 8 às 5 horas da manhã, que não diz nada, né, Paulo? Não muda em nada a situação. Os nossos especialistas aqui já falaram que o vírus não circula, não deixa de circular de madrugada e só circula em outros horários, enfim, para você fazer esse escalonamento. Não importa, um lockdown tinha que ser geral e agora já a nível nacional, inclusive. Então a gente vê que tanto prefeitos quanto governadores não seguem a ciência de fato e fazem aquilo que é necessário nesse momento para a gente reverter essa situação de crise e colapso na saúde no país todo. Então, desde o início da pandemia, tanto o governador Dória quanto o prefeito Bruno Covas, capital de São Paulo, eles tiveram um discurso diferente do presidente Bolsonaro, né, de preocupação, de respeito à ciência, de promover ou de pelo menos pedir para as pessoas praticarem o isolamento, né, mas na prática eles nunca executaram políticas consistentes para que esse isolamento pudesse ser levado a sério, né? Então o que acontece? Você fazer um rodízio de veículos das 8 da noite às 5 da manhã é uma coisa mais inócua que pode existir. O único fruto que pode resultar dessa semente são multas para alguns motoristas desavisados, porque, né, o rodízio serve para evitar o congestionamento. O rodízio na cidade de São Paulo nem é um rodízio ambiental, né? É um rodízio para evitar congestionamento, só isso. Tanto é que ele funciona nos horários de pico. O ideal seria liberar, inclusive, né, o rodízio para que as pessoas pudessem trabalhar de carro, as pessoas que precisam sair de casa, as pessoas que precisam se deslocar, né? Não precisar entrar nos transportes coletivos, como a gente mostrou ontem na reportagem da Rede Brasil Atual, que estão lotados, ônibus, trens, metrôs. Não tem a menor condição de a pessoa sair de casa, trabalhar e voltar para casa segura. Ou chegar no trabalho de uma maneira segura, né? Então, é um ambiente propício para a expansão da contaminação e tanto o governador quanto o prefeito não tomam medidas efetivas e no tempo certo. Então, eles estão atrasados. Já se falava em dezembro, em novembro, que o governo e a prefeitura deviam tomar medidas para evitar aglomeração nas festas, aglomeração nos centros comerciais, nos centros de compras. Depois, no começo do ano, começou a se colher os frutos dessas aglomerações. Agora, já se colhem os frutos podres, né, da falta de política, da falta de isolamento. E em parte, né, fica difícil de o governador e o prefeito bancar sozinho isolamento e distanciamento sem o recurso federal para financiar, né, um sustento básico das pessoas, né? No entanto, algumas cidades, alguns estados têm políticas. Em Belém, por exemplo, se aprovou uma renda básica, né, de cidadania, para que as pessoas com baixa renda pudessem, pelo menos, ter o direito ao sustento mínimo. Em alguns estados se aprovaram isenção de contas de água, conta de luz. Enfim, estados e municípios não podem fazer tudo o que o governo federal deveria fazer, mas alguma coisa a mais poderia estar sendo feita. E, no entanto, fica-se jogando a responsabilidade só para as costas das pessoas. As pessoas não compreendem, as pessoas não ajudam, as pessoas não colaboram, fazem festa, não ficam em casa,
pega ônibus, enche metrô. Então, não é só culpa das pessoas. As pessoas têm sim, uma parte das pessoas tem responsabilidade por não levar a sério até que a Covid contamine um amigo, um parente, e leve alguém embora e cause tristeza, e a pessoa se conscientiza. Algumas nem assim, né? Como é o caso de alguns donos de lojas de departamento aí que tiverem parentes mortos, adoeceram, e continua aí incentivando esse governo genocida. Sim, a aprender pela dor, né? Eu confesso que eu tenho muito medo, inclusive, dessa medida decretada por Covas de adiantar feriados, porque da última vez que isso aconteceu, muita gente viajou, foi para o interior, foi para o litoral e o vírus acabou se disseminando. Então, essa colheita de frutos podres que você fala pode acontecer também após essa medida de adiantar feriados e as pessoas, enfim, sem nenhuma fiscalização, acabarem viajando para outros locais. Paulo, quero agradecer demais a sua participação por aqui. A gente volta a se falar, então, na quinta-feira que vem. Um beijo grande para você e uma boa tarde. Beijão, Thalita. Boa tarde. Bom trabalho aí. Um abraço para todo mundo da equipe. Obrigada para vocês também. Bom trabalho aí na Rede Brasil Atual. Paulo